Continuando nossa série sobre taxa, vamos falar hoje do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI nada mais é uma taxa que os bancos cobram entre eles mesmos para emprestar dinheiro para eles. Lembra que eu mencionei lá no vídeo da Selic que eles não podem fechar no negativo? Ele tem depósitos e tem saques durante o período do dia. E, consequentemente, eles podem fechar ou muito positivos ou negativos. Obrigatoriamente, por lei ou por regra, eles não podem fechar no negativo para não abrir o outro dia no negativo. Então, eles mesmos ali entre os pares deles, eles pegam empréstimos um com os outros para conseguir fechar no positivo, para ter aquele famoso compulsório. Então, essa taxa é usada para empréstimos de curtíssimo prazo, falando de banco para banco. Comumente vão ser empréstimos ali que eles fazem de um dia mesmo. Qual que é a importância de você entender essa taxa? É que todos os produtos de renda fixa, produtos financeiros, especialmente os pós-fixados, eles irão render ou remunerar um percentual X do CDI. O que quer dizer isso? Lembra que eu pedi para você se familiarizar? Então, quando você vai lá num título de renda fixa, vamos supor um CDB, vai estar lá, CDB rendendo 120% de CDI, ou CDB rendendo 90% do CDI. Caso você não entenda essa taxa, ou não entenda nada do que eu falei no passado acerca das taxas, falando de Selic e IPCA, você não vai entender se é um bom ou um mau negócio. Eu creio que no fim dessa série, dando a conclusão, você vai entender e vai conseguir compreender quando é um bom negócio e quando é um mau negócio. Então a importância dessa taxa para nós vai ser essa. É entender a utilização dela no mercado financeiro e você conseguir compreender quando que vai ser um bom negócio ou um mau negócio quando ela estiver relacionada a tal produto financeiro. Qual o rendimento do CDI? Quem dita o valor dessa taxa? Você se lembra que eu falei que a Selic é a taxa-mãe? Aquela que o Copom dita e manipula ali por trás, vendendo ou comprando os títulos no mercado? O CDI ele vai sempre estar um pouquinho abaixo da taxa Selic. Se eu não me engano é meio ponto percentual, eu acho que no máximo um ponto percentual. Ela sempre vai estar bem coladinha em relação à Selic. Por isso que eu falei que os governos eles manipulam, eles botam uma regra no mercado inteiro e no banco inteiro também. O governo ele meio que tem o poder de ditar a qual pé, a qual passo vai caminhar a economia, quais preços vão ser negociados em relação ao mercado financeiro, consequentemente quais preços vão ser negociados na sua vida de forma geral. É por intermédio dos investimentos que muita coisa acontece na nossa vida. Por que que essa taxa ela fica sempre tão colada, né? Por que que os bancos eles não tomam uma autonomia, constroem a própria taxa? É porque quando eles pegam um empréstimo com outro banco, seja esse empréstimo de curtíssimo prazo, só de um dia, eles têm que oferecer uma garantia, né? O banco não é idiota. Quando você vai pegar um empréstimo com o banco, geralmente eles querem uma garantia quando é empréstimo alto, grande, né? Eles vão querer seu carro, um imóvel de garantia. E de banco para banco é a mesma coisa também. A garantia que eles oferecem é o próprio título do governo. Um Tesouro Selic, por exemplo, vou destrinchar o que são esses tesouros, esses títulos em vídeos posteriores. Então, logo, se eles oferecem como garantia um título do governo, não tem como eles descolarem muito para cima em relação ao valor. Porque o cara não ia aceitar. A garantia já é de, sei lá, 5% ao ano, não tem como descolar para 7, 8, 9% ao ano. Não faria sentido. Porque o título público ele já vale X percentual, 5%. Não tem por que você cobrar 3, 2%. Tu estaria rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Basicamente falando, o CDI é isso. É uma taxa que vai regir o mercado também. E ela é derivada, sempre vai ficar sendo derivada da taxa Selic. Então tenha em mente quando o governo tomar um movimento de aumentar a Selic ou diminuir a Selic, ele vai interferir nessa taxa de banco e, consequentemente, todos os produtos financeiros de banco, seja ele tomando o seu dinheiro como empréstimo para investir ou te emprestando dinheiro a alguém para investir em você ou fazer simplesmente um empréstimo.
ele vai encarecer ou baratear o custo desse produto financeiro. A importância que ela vai ter para nós é isso, é entender como ela funciona e como os títulos de renda fixa são remunerados através dela. Até mesmo porque eu recomendo que o cara que nunca investiu, nunca fez nada com o dinheiro dele, até mesmo nunca acumulou dinheiro, comece com a sua parte maior em renda fixa e coloque bem pouco em outros mercados, em mercado de renda variável, mercado cripto e até mesmo mercado paralelo. Porque esses últimos mercados que eu mencionei, eles são bem mais voláteis, tem bem mais risco de você perder mesmo o dinheiro de fato. Não quer dizer que você vai perder todo o seu capital, mas tem risco ali de você perder 20, 30, 50% no período. Principalmente por causa da questão mental. Por isso que eu comecei com a série da questão mental. A partir do momento que você adota uma mentalidade, vamos dizer assim, correta, a chance de você perder dinheiro por causa de besteira, por causa de você não ter aguentado um sofrimento, um sanhaço, não ter lidado bem com a derrota, pode te prejudicar. Então eu julgo importante o cara que nunca colocou dinheiro em nada, nunca deixou o dinheiro exposto a investimento, ele começar por renda fixa, porque é mais tranquilo. E só para deixar claro aqui de antemão, eu tenho a mesma visão do Luiz Barsi. Dizem que ele é um bilionário da bolsa brasileira. Ele fala o seguinte: quando você aplica em renda fixa, você está aplicando numa perca fixa. Porque é aquele negócio que eu falei, em relação a IPCA e em relação à inflação. Quando você faz suas contas de inflação pessoal, você vai ver que você teve uma inflação ali de 20, 30%, até mais às vezes. E aí quando você aplica nesses produtos financeiros que rendem 10, 15% ao ano no máximo, você está aplicando numa perca fixa, né? Você está perdendo dinheiro ainda, porque a inflação está tirando mais poder de compra do que você consegue recuperar ou render. E aí você sabe que no fim das contas você vai ter que estar rasgando 5, 10 reais. Não que você precise rasgar, já foi feito, né? O governo ele já sugou seu valor de forma invisível. Em relação às taxas, o que eu basicamente uso são essas três mesmo, são só balizadores para eu saber se eu estou indo bem ou ruim. E outro detalhe também, não necessariamente todo ano você precisa bater essas taxas, bater principalmente o índice de inflação, não necessariamente, porque você pode fechar um ano no negativo até, porém o outro ano você pode fazer um superávit muito monstro, tipo um rendimento de 50%, 100%, já aconteceu comigo, de dobrar o capital em um ano, um período até ali de 8, 10 meses, e aí ter anos que você fica negativo, tu ter um rendimento de menos 10, menos 15%. Não precisa ficar tão habitolado acerca disso, né? Mas é importante você entender que você tem que, nessas taxas, você tem que fazer a mais do que elas. Eu creio que em relação às taxas é basicamente isso. Talvez eu fale sobre GPM, mas eu não uso ela muito. Ela tem importância sim, mas eu não me aprofundo tanto. Provavelmente após esse vídeo eu vou fazer uma conclusão acerca das taxas, falando das três de forma geral e unida. Mas se eu achar necessário, eu coloco um vídeo específico da taxa IGPM. Espero que este tenha sido útil e te vejo na próxima.